mobilização social e mobilização eleitoral é um tema muito importante, mas infelizmente ainda pouco desenvolvido na literatura brasileira. Acho que até na literatura internacional, né? A relação entre o confronto político e o confronto eleitoral tem sido pouco desenvolvido. No caso brasileiro, empiricamente, o que a gente observa é que isso tem sido muito importante quando a gente pensa a história de construção da nossa democracia, né? Desde os ciclos, por exemplo, de redemocratização, pegando os processos mais recentes. Tem sido muito importante a atuação de movimentos sociais, seja na construção de partidos, seja numa atuação muito forte nos processos eleitorais, seja até mesmo se lançando como candidatos. Então, é muito nítido a conexão entre esses dois campos, né, da ação institucional via eleições e a ação de movimentos sociais. O que a gente tem visto, como eu disse, é um pouco a falta, eu acho, mais de estudo para compreender de fato quais são os mecanismos que operam nesse caso. Quando a gente pensa mais conjunturalmente, o que parece interessante para pensar essas eleições é o padrão das mobilizações que a gente tem visto no Brasil desde 2011, que tem combinado, tem uma combinação muito interessante entre uma polarização política, né, em torno da clivagem PT-anti-PT, mas também uma grande heterogeneidade em relação a atores, temas e repertórios de luta, né? Então, eu acho que essas duas coisas se combinam desde 2011 para cá, uma grande polarização política, mas também uma grande heterogeneização quando a gente olha para o campo social. E como é que isso tende a se expressar nessas eleições? Eu acho que a polarização política se expressa claramente, se expressou claramente no antipetismo, né, e na sua força em 2015, 2016, mas hoje o próprio aumento da preferência, o retorno da preferência do PT ao PT, né, e o apoio que o Lula tem recebido, eu acho que mostra um pouco como tem havido uma restrição das oportunidades discursivas para o antipetismo. Os flash mobs que têm acontecido em torno do trompetista, acho que deixa isso muito claro, né? E se fosse em 2015, a gente ia ver alguém chegando e cantando Lula lá num shopping e ia voar prato para todo lado. Então, acho que hoje, essa polarização política, o que eu acho que o patamar se apresenta no campo eleitoral hoje é um pouco uma restrição das oportunidades discursivas para a expressão desse antipetismo. O que tende a fortalecer o PT nessas eleições, como a gente tem visto. Mas em torno, quando a gente pensa em termos da heterogeneidade, do social, isso também se reproduz nas eleições de uma maneira muito interessante, porque há uma grande controvérsia em torno, no campo próprio da esquerda, sobre os governos petistas, e isso tem se expressado, por exemplo, no voto das mulheres hoje, que se apresentam como as mais indecisas nesse pleito eleitoral. Uma parte dessas mulheres possivelmente estava na Primavera das Mulheres, uma parte dessas mulheres são mulheres negras que têm visto seus filhos serem assassinados sem que a esquerda dê uma resposta para isso. Então, eu acho que tem um olhar muito interessante sobre isso que se apresenta, enfim, e que eu acho que tende a impactar um pouco a forma como essas eleições vão ser conduzidas quando a gente pensa nessa relação entre dinâmica eleitoral e dinâmica da mobilização.